capítulo 15. À medida que você for achando esse texto, por gentileza, você vai se colocando em 1 Coríntios 15. Nós vamos ver os 11 primeiros versículos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos trabalhar a respeito do Evangelho que salva. Diz assim o nosso texto: Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, não só dois. A maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creem. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te damos graças por mais uma semana que o Senhor nos permite iniciar, por mais um período que o Senhor tem nos ajudado a transcorrer. Temos tido os nossos desafios, as nossas debilidades são muitas, mas o Senhor em tudo tem nos fortalecido. E hoje, Senhor, nos ajuda, através do Teu Santo Espírito, a perceber que o Evangelho que salva já nos foi pregado, e nós precisamos apenas nos apegar firmemente a Ele, lembrando de tudo o que Ele trouxe, e tudo o que Ele nos fez saber, e que é importante que nós gravemos no nosso coração. Senhor, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar e ficar com sua Bíblia aberta. Nós vamos trabalhar esse texto, e a partir dele nós vamos poder ter a percepção de que uma história que não começa tão bem pode vir a terminar bem, pode ter um desfecho positivo. Muitos de nós certamente tropeçamos na nossa caminhada, mas houve um momento de virada, houve uma virada de chave, houve um momento de mudança, houve um momento que nos possibilitou a redenção. Várias histórias humanas tratam sobre a busca por redenção, e a gente sempre se anima mais quando escuta uma história de alguém que começou mal, cambaleou durante muito tempo, mas em algum momento se levantou e conseguiu a vitória. A gente gosta de buscar esse final feliz, mas esse final feliz só pode ser obtido na nossa vida, na nossa época, pela pessoa de Cristo. Não dá para ser de outra maneira. Se não tiver Ele nas nossas vidas, não há final feliz, não há solução. Mas por que nós nos interessamos tanto por essas histórias em que alguém começa mal e vai aos poucos ganhando fôlego e finalmente consegue uma vitória? Porque elas ativam algo no nosso coração a respeito da eternidade, a respeito da esperança da redenção, e que um mau início pode render um belo final. A história da vida de Jesus pode acontecer na vida de todos nós salvos por Ele. A passagem da morte para a vida na história de Jesus vai se repetir na vida de todo aquele que nele crê. Afinal de contas, nós estávamos mortos, mas passamos dessa morte para a vida, a partir
partir do momento que ele nos vivificou juntamente com Cristo. Então o Evangelho é a boa notícia de que a morte e a ressurreição de Cristo mudam a história desse mundo. Por isso que hoje, a partir desse texto, a gente vai falar sobre o Evangelho que salva. O Evangelho que salva ainda é o mesmo. E a gente vai ver isso do versículo 1 até o versículo 4. Primeiramente, coloque seus olhos no versículo 1 e no versículo 2. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Paulo começa relembrando os irmãos do Evangelho que foi pregado a eles. Há dois aspectos que chamam a atenção na argumentação do apóstolo. Primeiro, esse Evangelho deve ser relembrado, porque por eles foi recebido. Então, veja, quando ele diz, irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei. Então, esse Evangelho que foi pregado, ele precisa ser relembrado, precisa ser revisitado. Nós precisamos observar esse Evangelho, ler a cena desse Evangelho, meditar sobre esse Evangelho, porque foi o que nos foi pregado, mas também ele foi recebido, o qual vocês receberam. Então, além de ter sido pregado, esse Evangelho teve uma boa recepção por parte dos irmãos. Quando Paulo lhes pregou esse Evangelho, eles abraçaram esse Evangelho. Eles receberam no seu coração, eles ouviram, mas também guardaram. São muitos os que ouvem, mas não guardam. São muitos os que ouvem, mas não creem. São muitos os que ouvem, mas não recebem. Mas não foi o caso desses irmãos. Eles ouviram o que lhes foi pregado e receberam. Por isso eles estão firmes, diz o versículo finalzinho dele. Normalmente quem ouve a palavra de Deus, guarda ela no coração. E guardando ela no coração, passa a pensar diferente. Você olha para essa palavra e ela mostra coisas para você que antes de conhecê-la você não sabia. Mas que você percebe que essa deve ser a sua mentalidade. Então você passa a pensar diferente. Mas você também passa a falar diferente. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Você escuta, você reflete e você guarda no coração. A partir daí, a partir do momento que o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, você vai falar a respeito da palavra de Deus. Então quem conhece a palavra e a ela guarda no coração, pensa diferente. Seus pensamentos serão agora novos, as suas prioridades serão novas, mas também há uma forma de falar diferente. Pela forma de falar, você sabe quem conhece ou quem não conhece a Deus. Quem guardou esse Evangelho, quem não guardou. E se eu penso e falo diferente, eu passo a também agir diferente. Para que o meu discurso não seja eliminado, cortado pela minha atitude. Então eu passo a falar, mas eu também viver. É a fala, a teoria e a prática. Há um segundo aspecto também que demonstra que o que nós acabamos de dizer é que os coríntios estavam firmes nesse Evangelho. Então, dizer que você ouve e guarda, você recebe, é o que te dá a condição de permanecer firme. Muitos escutam, mas não mudam de vida. Muitos escutam, mas não guardam. E aí não passam a falar diferente, pensar diferente, agir diferente. Não foi o caso deles, não é o nosso caso. Nós estamos firmes. Nós estamos até hoje crendo no mesmo Evangelho, agindo de acordo com a palavra de Deus. Por efeito da soberania de Deus e do coração do Espírito Santo, os eleitos ouvem a palavra, creem no conteúdo da palavra e se firmam nela para experimentar a transformação das suas vidas. Porque não há outra forma de ter sua vida transformada a não ser pela ação do Evangelho. Se não tivessem se firmado nessa palavra, se não se apegassem à verdade que ela traz aos seus corações, eles teriam crido em vão. É o que diz o final do versículo 13. Por meio do Evangelho vocês são salvos,
E vocês sabem disso. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho. Então vocês ouviram o Evangelho que lhes foi pregado. Vocês têm fé no coração, vocês são nova criatura, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e as coisas novas surgiram. Vocês sabem que vocês foram salvos por conta dessa palavra, do conhecimento de Cristo através dessa palavra. Desde que vocês se apeguem a ela firmemente, vocês vão permanecer bem. Caso contrário, se vocês não se apegarem a essa palavra, vocês vão ter crido em vão. Se nós não estivermos firmados, ou seja, crendo e agindo em conformidade com o Evangelho que nos foi pregado, nós temos crido e vivido em vão. Imagine quantas pessoas pregaram para que você pudesse finalmente se dobrar ao Evangelho. Mesmo que você tenha nascido num lar cristão, mas certamente pai e mãe sempre lhe falaram a respeito da Bíblia, para que você tivesse sua experiência pessoal com Deus. E quando isso finalmente aconteceu, certamente também você foi orientado a permanecer nesse Evangelho, mesmo com todas as tentações que esse mundo nos mostra, mesmo com todas as dificuldades que a nossa época nos apresenta. Mas se esse Evangelho não for realmente a razão de você ter a conduta que tem, se ele não for a primazia do seu coração, se você não se agarrar com essa palavra, com essa mensagem e viver por ela, então você vai ter vivido em vão, vai ter crido em vão. Porque qual é outra coisa nesse mundo que dá sentido à nossa vida, se não viver para Ele, se não viver por Ele, para a glória dele? Se nós não vivermos para que de fato seja realidade na nossa vida, 1 Coríntios 10, 31, comer, beber ou fazer qualquer outra coisa para a glória de Deus, então a nossa vida foi. O sentido da nossa vida, nós fomos criados para quê? Efésios 1,4, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Mas mais na frente, no versículo 14, diz que nós fomos salvos para o louvor da sua glória. Foi para isso que a gente foi feito, foi para isso que a gente foi salvo, foi tirado por meio das trevas para viver na sua luz. Mas isso é possível porque o Evangelho salva, porque nós somos salvos pelo Evangelho, nós nos apegamos firmemente à palavra que nos foi pregada. Nós sabemos que aquilo que nos foi transmitido foi verdadeiro. Nós estamos aqui hoje sabendo que a palavra de Deus é a verdade. Nós cremos nela porque sabemos que é a verdade. Nós vivemos por ela porque sabemos que é a verdade. Por quê? O que nos foi pregado teve base nas Escrituras. O que nos foi pregado não foram contos, não foram fábulas, não foram invencionices humanas. É a verdade das Escrituras. Como Paulo vai dizer nos próximos 2 versículos. Vamos olhar para o versículo 3 e versículo 4. O que eles dizem? O que primeiro lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, no 3º dia ressuscitou, segundo as Escrituras. O que ele está querendo dizer aqui? Primeira coisa, o que é o Evangelho? Essa pergunta é respondida por esses 2 versículos. Eles apontam que a base para as afirmações que são feitas é a Escritura Sagrada. Assim como no texto da Ceia do Senhor, que é no capítulo 11, a partir do versículo 23, esse texto também nos traz Paulo falando que ele entregou aos coríntios o que também recebeu. Veja, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi. Ele não pregou da sua cabeça, ele pregou aquilo que ele já tinha ouvido, aquilo que ele já tinha recebido. Veja que ele começa dizendo: lembre-se do Evangelho que eu lhes preguei. Para pregar a eles, ele estava lembrando do Evangelho que foi pregado a ele mesmo. Quando nós pregamos, nós lembramos do Evangelho que foi pregado ao nosso coração, e que nós recebemos, e que nós confiamos, e que nós tentamos viver todos os dias apesar de nós.
Nesse momento, então, quando ele fala aos Coríntios, ele não está inventando um novo evangelho, até porque não existe um novo evangelho, o mesmo evangelho é esse aqui, e ele continua salvando, e ele continua sendo eficaz para o desígnio que ele foi estabelecido. Então, quando ele diz, primeiramente eu lhes transmiti o que eu recebi, então o que eu recebi foi exatamente isso. Primeira coisa, quando ele diz assim, Cristo não morreu para nos dar um exemplo de abnegação e nos inspirar a fazer o mesmo. Ele morreu objetivamente para pagar pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O que ele diz aqui? Então veja só, ele diz, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo não morreu para que a gente tivesse aquele exemplo assim e dissesse, eu preciso subir ao madeiro e abrir mão da minha vida para que outros vivam. Não foi isso que ele disse. Ele não deu esse exemplo de abnegação para nos inspirar a fazer a mesma coisa. Ele morreu objetivamente pelos nossos pecados. Se qualquer um de nós subisse ao madeiro, se tivesse maldito pelos pecados de outras pessoas, essas pessoas seriam salvas? Não. Por quê? Porque o nosso sangue não consegue expiar pecados. Porque nós temos pecado em nós mesmos. Só foi possível a expiação pela parte de Cristo, porque Ele era sem pecado. Então o que ele primeiro transmite? Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele que não tinha pecado, pegou esses pecados e levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões. Para quê? Para que na cruz o seu sangue nos justificasse. E para que quando ele subisse, o Espírito Santo fosse derramado sobre todas as pessoas que se chamam pelo seu nome e pudesse aplicar essa salvação a nós, nos regenerando, nos dando nova vida em Cristo. É isso que acontece. Cristo morre única e exclusivamente para satisfazer a justiça do Pai. Então ele morre pelos nossos pecados de forma objetiva. Essa era a finalidade de sua morte, que todos aqueles que o Pai lhe deu em tempos eternos pudessem se apresentar diante dele no fim de todas as coisas, apresentando não os seus pecados, mas os méritos de Cristo. Então nós não nos apresentamos agora com as mãos cheias de pecado, com as mãos sujas do pecado, mas quando ele olha para nós, ele está vendo o seu Filho se entregando por nós e levando sobre si todos os nossos pecados. Mas ele também fala o seguinte, que ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. O que ele quer dizer com isso? A ressurreição de Cristo, ou sua volta da morte após o terceiro dia de sepultamento, também tem o seu relato baseado nas Escrituras. A morte e a ressurreição de Cristo foram preditas em muitas passagens da Escritura, mas em nenhuma foi mais claramente do que Isaías 53. Olha o que diz os 5 primeiros versículos desse texto. Quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto terno e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz
estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Aqui nós temos a necessidade da morte de Cristo. E como ela se daria? De forma muito grave. Esse texto continua falando que agradou ao Senhor moê-lo. É muito difícil para um pai ver um filho sofrer. Mas imagine um pai que voluntariamente entrega seu filho para sofrer por outros que não têm nenhum mérito, nenhum merecimento. Mas isso foi feito para quê? Para que a gente sentisse na pele o Evangelho que salva. O Evangelho que salva é Jesus Cristo se entregando, levando os nossos pecados e satisfazendo a justiça do Pai. Essa é a mensagem que é transmitida na cruz, e essa é a única mensagem que pode salvar. Pode levar um pecador a se arrepender e dizer: eu preciso desse homem que se entregou na cruz. Eu preciso que ele coloque fé no meu coração e que a minha vida seja diferente. Romanos 4,25 diz que ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Cristo não somente morre, porque se ele morre, quem vence é a morte. Mas quando ele ressuscita, ele vence a morte. E ele vence a morte e nos dá a vida que nós tanto necessitamos de experimentar. Nós temos hoje uma vida totalmente diferente, uma vida abundante aqui, mas a nossa vida mais importante, a parte mais importante dessa vida não é aqui. Nós temos uma viva esperança por conta do derramamento do sangue de Cristo. Nós temos algo que nós almejamos para além dessa vida. Nós temos a esperança de ter a vida eterna. Quando Cristo morre e ressuscita, Ele não só estraçalha a morte e não deixa ela ter domínio sobre a nossa vida, como também Ele afasta de nós, de uma vez por todas, a morte eterna. Porque já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então Paulo diz que a ressurreição produz outro efeito, ou seja, ela nos confere justiça. Uma vez que ele diz: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então a ressurreição produz esse efeito de nos conferir justiça. Nós não somos justos em nós mesmos, mas nós somos justificados, ou seja, tornados justos pelo sangue de Cristo. E no texto de Hebreus, no capítulo 10, vai nos mostrar que nós hoje temos a possibilidade de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. Ou seja, nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos condição de, com a cabeça erguida, entrar em contato com Ele, tendo por único mediador Jesus Cristo. O véu de fato foi rasgado. Nós temos como falar com o Pai. O Evangelho nos proporcionou isso. Mas do versículo 5 a 7, a gente vai perceber que não simplesmente esse Evangelho é algo que nós cremos, que nós recebemos e pela fé nós buscamos viver, mas também é um fato histórico. As evidências do Evangelho como fato histórico estão no versículo 5 até o 7, porque ele vai dizer o seguinte: apareceu a Pedro e depois aos 12. A palavra apareceu e a repetição depois de que foi visto indicam a ênfase de Paulo nessa passagem, a prova de que testemunhas oculares viram Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Muitos daqueles que testemunharam as aparições da ressurreição ainda estavam vivendo nesse tempo. E mais ainda, era possível qualquer pessoa verificar os fatos. Se tinha pessoas vivas ainda na época da ressurreição de Cristo, qualquer um poderia perguntar: você realmente viu Cristo ressuscitado? E ela diria: eu vi. Com os meus olhos eu vi. Aquele homem que passava por aqui e que foi pendurado no madeiro, ele passou por aqui. Eu vi. Ele apareceu a Pedro e depois aos 12.
O aparecimento a Pedro é mencionado em Lucas 24, 34. Olha o que diz esse versículo. E diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Simão Pedro. Isso foi ocorrido no domingo de Páscoa. Ele morreu, se passaram 3 dias. Em que dia ele ressuscita? No domingo. E aparece a Simão. Mas também aparece e ele coloca aos 12. Mas você deve prestar atenção que os 12 não estavam mais juntos. Judas não estava mais entre eles, Matias não tinha sido escolhido. Mas por que ele fala depois aos 12? Para que a gente tenha a percepção de que todos os discípulos estavam reunidos. Então ele aparece primeiramente a Pedro, de forma isolada, mas depois a todos os demais. É só uma referência ao grupo original. Judas de fato não estava mais lá entre eles. E essa parte vai estar no versículo 36 ao 43 do mesmo capítulo 24 de Lucas. Então nós podemos dizer que ele apareceu a Pedro e depois aos 12. Isso também segundo as Escrituras. Mas é um fato histórico. Ele de fato apareceu não somente a um, mas ele apareceu aos 11. Mas aí o versículo 6 diz o seguinte: depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, 500 pessoas. E depois ele ainda vai dizer: a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. E a gente sabe muito bem, pelo texto de 1 Coríntios, que Paulo gosta de utilizar essa frase: alguns que dormem, alguns que já adormeceram, ou seja, já estão mortos. O mesmo texto da ceia fala sobre isso. Então, o aparecimento desse grande grupo talvez tenha sido mencionado para reforçar a fé dos coríntios que ainda tinham dúvidas a respeito da ressurreição de Cristo. Então, se alguém perguntasse: é fato que Cristo ressuscitou? Alguém poderia dizer: sim, e ele apareceu a Pedro, e ele apareceu aos 11, e ele apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. E o próprio texto diz: algumas dessas pessoas ainda vivem. Se eu dissesse qualquer coisa a respeito de um fato histórico, você poderia me contradizer. Você poderia dizer que foi bem assim. E se o seu argumento fosse mais forte que o meu, você ficaria convencido de que eu estaria falando erradamente a respeito desse evento. Mas se aparecesse mais 11 pessoas falando a meu favor, você começaria a ter dúvidas quanto ao que você não acredita. Agora imagine mais de 500 pessoas afirmando a mesma coisa que eu afirmei. Você começa a pensar: não é ele que está errado, sou eu que ainda não acreditei, mas é verdade. Agora imagine durante esses 2000 anos, praticamente, da vida de Cristo na Terra, pessoas e mais pessoas, gerações e mais gerações, bilhões de pessoas que passaram, e todas aquelas que de fato foram atraídas pelo Evangelho, continuam dizendo até o dia de hoje, 2024, Cristo morreu, mas ressuscitou. Quando eles dizem que Cristo morreu, mas ressuscitou, se tornam mais uma vez testemunhas daquilo que aconteceu. Nós não somos testemunhas oculares, mas pela fé nós cremos que aconteceu. Por quê? Porque nós ouvimos ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, o testemunho daqueles que foram testemunha ocular. Onde nós encontramos? Nas Escrituras. Na época da escrita de Paulo, algumas das testemunhas oculares ainda estavam vivas, mas outros já haviam falecido. Mas não se deixou, pela palavra de Deus, que se perdesse essas informações. Por quê? Porque isso aqui faz parte do Evangelho. E o Evangelho precisa estar intacto para que ele produza mudança no nosso coração. Eu não posso simplesmente saber que Cristo morreu. Eu preciso saber que ele também ressuscitou. No versículo 7 ele vai dizer: depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Como esse Tiago é citado à parte dos apóstolos,
nós precisamos saber quem ele é. Veja que o texto é muito claro. Apareceu a Tiago e então, depois, a todos os apóstolos. Esse Tiago não é o filho de Zebedeu, não é o filho de Alfeu. Trata-se de Tiago, meio irmão de Jesus. E onde é que a gente vai perceber isso? Mateus 13:55. Não é este o filho do carpinteiro? As pessoas reconhecendo Jesus. Elas tinham visto Jesus ali crescer, da família de José, sendo criado por seus irmãos, frequentando a carpintaria. Então, eles olharam para aquele jovem e disseram: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? Interessante, o texto não diz: o nome do seu pai não é José? Não diz. Porque de fato, pai terreno ele não teve. O texto é coerente até nesses pequenos detalhes. Eles observam: o nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Resultado: você aprende nesse texto de Mateus 13:55 que não somente Maria não continuou sendo a Virgem Maria, mas deu a Jesus irmãos, 4 comigo: Tiago, José, Simão e Judas. E esse Tiago é aquele a quem ele aparece. E por que ele aparece a Tiago e depois aos outros apóstolos? Por que isso acontece? João 7,5 mostra que Tiago não acreditava em Cristo antes da sua ressurreição. Ele não achava que seu meio-irmão era tão poderoso. Ele não cria que aquele rapaz que cresceu junto com ele seria o salvador da humanidade. Diz assim João 7,5: pois nem os seus irmãos criam nele. Nem os irmãos criam. Mas depois esse mesmo Tiago, que não cria, mas viu e passou a crer, se uniu ao grupo dos apóstolos. Atos 1:14 diz o seguinte: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. No início, Jesus não é tão especial assim, ele é apenas meu irmão. Depois ele vê que esse homem, que era seu meu irmão, sobe numa cruz, morre, derrama o seu sangue pelos seus semelhantes e ressuscita. Esse homem tem poder, e ele passa a crer. E não somente ele passa a crer, mas ele se reúne em oração com os apóstolos e começa a aprender mais daquilo que ele conviveu, mas não cria. É tamanha a importância de Tiago junto a esses apóstolos que ele passou a ocupar uma posição de destaque na igreja de Jerusalém. Ele preside o primeiro concílio de Jerusalém. Está lá no livro de Atos 15, versículo 13, e em outros textos também. A gente percebe, nem em casa ele era crente, mas foi vendo ali ponto a ponto a vida de Jesus que Tiago passou a crer. Não só passou a crer, como ele passou a também falar a respeito da vida de Jesus. E começou a também encaminhar a igreja nessa crença de que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Ou seja, Tiago também foi alcançado pelo Evangelho, mesmo que antes ele nem tivesse tocado que o próprio Evangelho estava na sua casa. Meus irmãos, para que a gente vá encerrando a meditação dessa noite, a gente vai para o terceiro e último ponto. A gente já falou que o Evangelho continua o mesmo, que existem fatos históricos, pessoas viram Jesus vivendo, morrendo e ressuscitando. Mas a gente precisa continuar crendo que esse Evangelho, que é o mesmo, não mudou, que é um fato histórico, e tem evidências históricas, ele muda as pessoas. Versículos 8 até o 11.
Vamos ler primeiramente o versículo 8. Diz o seguinte: depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Existia um rapaz extremamente inteligente, chamado Saulo de Tarso. Obviamente, da cidade de Tarso. Por isso era conhecido assim. E esse rapaz era tão inteligente, mas tão inteligente, que ele se achava suficiente na sua própria intelectualidade. Por ter sido criado aos pés de Gamaliel, ele achava que sabia de tudo, mas ele não sabia de absolutamente nada, porque ele não tinha encontrado o Evangelho. Existem várias pessoas hoje que são como ele, que intelectualmente aprenderam tudo o que a Bíblia traz, mas é apenas um conhecimento técnico, é um conhecimento intelectual, mas ainda não experimentaram o que é a transformação promovida pelo Evangelho. Ou seja, elas até ouviram, mas o que elas ouviram elas não guardaram, ou seja, não desceu para o coração. Pior ainda, não descendo para o coração, também não desceu para a ponta dos dedos, ou seja, não virou prática. Se você escuta o Evangelho, você tem que mudar de vida, e mudando de vida você vai ter outro comportamento. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes, é o que Tiago diz. Então, no versículo 8, esse aparecimento a Paulo se deu vários anos após a ressurreição. É por isso que ele diz: depois de todas essas aparições, ele apareceu a mim. Apareceu também a mim como a um que nasceu fora de tempo. Por quê? Porque ele não é contemporâneo dos apóstolos. Ele não andou com os 12, ele não fez parte daquele grupo. Ele não poderia ser chamado de apóstolo a menos que ele cumprisse esse requisito, porque os apóstolos viram Jesus. É por isso que hoje ninguém pode ser chamado de apóstolo, porque ninguém aqui nessa era viu face a face Jesus. São mensageiros da palavra, não há dúvida. Nós pregamos o Evangelho, não há dúvida, mas nenhum de nós pode ser chamado de apóstolo uma vez que nós não tivemos essa experiência com Jesus. Várias pessoas eram chamadas de mestres da lei, profetas, mas apóstolo mesmo foram aqueles que caminharam durante 3 anos, sendo preparados por Jesus para expandir o Evangelho após a sua vida. Então ele fala: eu sou o que nasceu fora do tempo, porque ele não fez parte desse primeiro grupo. Ele não conviveu. A classificação dele como apóstolo se deu por vias não normais. Além disso, na sua conversão, ele foi abruptamente afastado do seu modo de vida anterior. É isso que acontece. O texto de Atos 9, 3 a 6 vai nos mostrar isso. Ele não se sentia digno de ser chamado de apóstolo. É tanto que ele vai falar que ele é o menor dos apóstolos. Ele diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Então Paulo nunca ia dizer assim: eu vi Jesus face a face, mas Jesus vem até ele. Então ele se encontra com Cristo. E ele diz o seguinte: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Ele era tão inteligente que ele reconheceu quem falava com ele. Era o Senhor, de fato. E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Há esse encontro entre os dois. E o encontro é muito significativo. Por quê? Porque, meus irmãos, não fomos nós que fomos até Cristo para buscar beber da fonte dele. Foi Ele que veio até nós, Ele que nos atraiu, Ele que nos chamou, Ele que nos salvou, Ele que nos justificou, Ele que nos sustenta até o dia de hoje. É dele para nós, não de nós para Ele.
Não fomos nós que nos sacrificamos para que Ele se apiedasse de nós e nos desse a vida eterna. Foi Ele que se sacrificou por nós para que tivéssemos a vida eterna. E aí Ele diz: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Jesus vai até Paulo e diz: você tem me perseguido, porque você persegue a igreja cristã. Perseguindo a igreja, você tem perseguido a mim, que estabeleceu essa igreja, que sou a pedra angular dessa igreja. Levante-se e entre nessa cidade, alguém vai dizer o que você deve fazer, como você deve proceder a partir de agora. E a gente sabe o que acontece nessa história. Aí o versículo 9 diz o seguinte: eu sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Ele sabe disso, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Ele perseguiu, e ele sabe agora, pela fala de Jesus naquela estrada no caminho de Damasco, que de fato ele estava perseguindo, ao passo que ele perseguia a igreja de Deus, ele perseguia o próprio Cristo. Mas aí o versículo 10 diz: mas, apesar de tudo isso, pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja só, ele admite de forma espontânea o caráter anormal e imerecido da sua experiência. E isso deve acontecer com todos aqueles que estão chamados por Deus para serem ministros do Evangelho. Nós não somos dignos do nosso chamado. Não há nada em nós que tenha feito com que Deus olhasse para a gente e dissesse assim: você deve levar minha palavra por toda a terra, a não ser a graça e a misericórdia de Deus. Nós só falamos o que falamos, nós só somos o que somos pela graça de Deus. E é isso que ele fala aqui: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele olha para a vida pregressa dele e diz assim: eu fui perseguidor da igreja. Ele olha para o que ele fez e olha para as palavras de Jesus, no meio daquele raio de luz que o envolvia, dizendo: você persegue a mim, eu sou Jesus a quem você persegue. Ele diz: eu não tenho a mínima condição agora de ser um pregador da palavra, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E muitos hoje podem olhar para a sua vida anterior e dizer assim: mas eu fui um bêbado, mas eu fui alguém agressivo, mas eu fui alguém que mentia demais, eu fui alguém que enganou muitas pessoas. Mas se Deus lhe alcançou com o Evangelho, você pode também dizer: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Não interessa o que ficou para trás, há uma nova história. A partir do momento que Deus entra na sua vida, a partir da pregação do Evangelho, dali para frente. Eu não vou estar olhando para o que aconteceu, eu não vou estar me martirizando com as lembranças horríveis de quem eu era, mas eu vou trabalhar para que, pela graça de Deus, eu seja o que sou, para a glória dele. Paulo passa agora a enfatizar que a sua vida passada não era uma razão para que rejeitassem sua mensagem. É óbvio que muitas pessoas olham e dizem: essa pessoa está pregando o Evangelho, é esse que vai trazer a mensagem de hoje. Mas eu não conhecia essa pessoa em tal ponto, ela não fazia isso, não fazia aquilo outro. Quem aponta o nosso pecado é o nosso adversário. Nós devemos olhar para essas pessoas que sim tiveram um passado horrível, mas foram alcançadas pelo Evangelho, pelo Cristo da graça de Deus. Nós devemos olhar para o que Deus fez, transformando a vida deles, e não descreditar a vida deles, mas olhar para o poder de Deus. Não tirar o mérito de quem fala, mas exaltar o poder daquele que fez ele falar. Romanos 5,20 nos mostra que onde o pecado abundou, a graça efetiva de Deus superabundou. Onde nós somos fracos, a graça de Deus é forte.
2 Coríntios 12, 9 e 10, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você. A gente sabe que parte é essa, né? Algum espinho na carne, revelações maravilhosas, e ele não podia se ensoberbecer, ele não podia ser vaidoso, porque Deus estava conversando com ele, entregando verdades que não estava entregando a outros. E naquele momento ali, aquele mensageiro de Satanás começa a esbofeteá-lo, e ele começa a não aguentar mais, e ele pede ao Senhor por 3 vezes: Senhor, afasta isso de mim, tira isso de mim. E ele diz: a minha graça te basta, ela é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está forte, você está fraco, você precisa da minha força. É agora que você está dependente de mim que eu vou atuar através da sua vida. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando a gente está enfraquecido por todas essas questões, é que a gente está forte. Por quê? Porque Ele vem e nos dá a força necessária, porque Ele vem e a cura. É quando a gente se esvazia da própria força que a gente encontra a força dele, e assim deve ser. Nós devemos ser eternos dependentes da graça e do poder de Deus. A graça de Deus não tornou Paulo uma pessoa indolente. Estou salvo para sempre, não preciso fazer mais nada. Não, ele diz: a graça para comigo não foi inútil, porque eu trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. O que ele está querendo dizer aqui? Ele mostra que o evangelho anteriormente recebido foi o que transformou a vida dele, de perseguidor dos seguidores de Cristo a um deles. Agora ele é o perseguido. Com isso nós podemos concluir, meus irmãos, que através do evangelho o nosso terrível passado não necessariamente nos aponta para o terrível futuro. Quando ele diz aqui, portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creem. A palavra é essa. O evangelho continua sendo o mesmo. Nós ouvimos, nós recebemos, nós devemos nos apegar firmemente a ele. O evangelho é verdadeiro não somente porque está nas Escrituras, isso já bastaria, mas também há evidências históricas de tudo que está nas Escrituras. E esse evangelho continuou mudando pessoas. Paulo foi mudado, e a gente pode dizer aqui: eu fui mudado. Você pode dizer: eu fui mudado. E você pode olhar para dentro de casa e perceber: várias outras pessoas foram mudadas. Você pode olhar para aquelas pessoas que você conhecia no seu trabalho, dentro da sua família ou em qualquer outro local que você tenha vivido até hoje, e você perceber as pessoas mais distantes de Deus, que você diz: para essa não tem jeito. E hoje essas pessoas são aquelas que caminham junto com você, são aquelas que falam da palavra de Deus com você. Ou seja, não há coração tão duro que o evangelho não possa quebrar. Não há poço tão profundo que o braço do evangelho estendido não possa resgatar. Não há nada impossível para o Deus desse evangelho, inclusive mudar a vida dos mais vis pecadores. Não há história tão terrível inicialmente que não possa ser transformada numa bela história com um final feliz. Até mesmo um perseguidor do próprio Cristo encontra solução, tem a sua vida modificada de uma vez por todas, para ser uma bela história vivida para a honra e glória do Senhor. Tudo isso, meus irmãos, é fruto da graça de Deus derramada em nós. Evangelho é graça, Evangelho é misericórdia, Evangelho é transformação de vida. E essa vida deve ser vivida para a glória daquele que derrama todas estas coisas nas nossas vidas, todos os dias, sem falhar nenhum. Então que a gente continue se apegando firmemente a esse evangelho,
Que a gente continue pregando esse Evangelho para que outras pessoas possam ter as suas dificuldades. E que a gente continue ensinando esse Evangelho para que os nossos continuem sendo fortalecidos pelo poder do Senhor. Ele serve para nós, ele serve para os nossos, e serve para os que ainda estão lá fora. O Evangelho é tudo. É tudo o que nós temos, é tudo o que nós precisamos. Sem Ele, mortos. Com Ele, viveremos eternamente. Amém? Vamos orar mais.